Olá, sejam todos muito bem-vindos. Dentro da proposta de nós estudarmos livros de Dona Amélia Rodrigues, eu escolhi o tema a paciência, que me parece um tema bastante interessante. Quero agradecer aos amigos da Associação Assistencial Espírita Messe de Amor e principalmente pela oportunidade de falar algo no projeto Jesus, Luz de Nossas Almas. Como eu disse, o tema de hoje será a paciência, ciência da paz. Eu encontrei no livro Há Flores no Caminho, de Dona Amélia Rodrigues, o capítulo 4, que se intitula Jesus e a Paciência. Está nas páginas 21, 23 e 24. Ou melhor, das páginas 21, 23 e 24, retirei algumas observações que julgo necessárias. Então, vamos dar um panorama histórico, um panorama real, e ninguém melhor do que Jesus para nos orientar a respeito da paciência. Bom, após o atendimento da multidão sempre ávida e necessitada ao cair da noite, Simão buscou-o inquieto, certa vez, não ocultando as apreensões. Senhor, como proceder diante das ameaças que nos chegam, levando-nos a receios justificáveis quanto ao futuro do Evangelho? Pergunta interessante e preocupante. Observem, por favor, a resposta de Jesus. Tendo paciência, Simão, respondeu tranquilo Jesus. Devemos então aguardar a agressão sem tomarmos qualquer iniciativa? Voltou a inquirir o amigo, preocupado com os ataques que vinham recebendo. Jesus então retorna dizendo: sim, elucidou o mestre, edificando a paciência em nós mesmos. Não nos cumpre assumir outra atitude, senão aguardar. A paciência dar-nos-á inspiração e força para agir com discernimento e sem precipitação. Notem a preocupação de Simão. Mas, Senhor, arguiu o companheiro, que demonstrava alguma irritação, não seria lícito que se instalasse o reino de Deus de imediato e a revolução que pregas tivesse início? Talvez, quando se tomem providências, seja tarde demais. Não te parece? Observem a resposta de Jesus. Jesus fitou o céu e, sem perder a serenidade, esclareceu: com paciência. Com paciência conseguiremos provar a excelência da nossa luta. Os lutadores do mundo são desesperados, passam em atroada ensurdecedora, correndo, barulhentos, destroem e ameaçam, semeando ódios e lutas sem qualquer razão. A paciência prova o homem e comprova-lhe os valores ante os problemas, as vicissitudes que deve superar. Não duvido, acrescentou, anuiu o pescador. Parece-me que a resistência pacífica levar-nos-á à queda, destruindo as aspirações superiores que acalentamos, que mantemos. Como agir ante os que nos provocam ao combate urgente? Atuando com paciência, muita paciência. Ainda não estava bem sossegado, Simão. Mas, Senhor, se as circunstâncias nos parecem favoráveis e deixamos para depois, postergamos, não estaremos adiando indefinidamente o compromisso? Relanceando o olhar pela noite em triunfo, o rabi contestou: o sol, incansável, devora a noite cada manhã, enquanto ela, paciente, retorna diminuindo o calor do dia, 1000 vezes,
sem cansaço. Mas Simão Pedro, né? Pedro, será lícito então não reagir nunca? Insistiu Pedro. Mesmo que confortados pela razão, estejamos a ponto de não suportar mais? Sem dúvida, Pedro. Ciência harmoniza e reconforta, porquanto o Pai não tem pressa e prossegue trabalhando até hoje, enquanto eu também trabalho. Muito importante esta fala de Jesus, enquanto eu também trabalho. Com paciência, a agressão passa, a dificuldade muda de lugar, o problema se resolve, o sofrimento se transfere, as incompreensões se aclaram, as lutas se pacificam e o amor triunfa. Paciência é bênção de Deus pelo caminho por onde avançamos. Confiemos e esperemos. A paciência nos dará a palma da paz a benefício de nós mesmos. Silenciou o rabi enquanto o relógio do tempo continuava a trajetória da eternidade. Dias após este bate-papo, esta orientação que Jesus teve com Simão Pedro, dias após ter entrado em triunfo em Jerusalém, paciente, ele provou o fel da traição, da amargura, da soledade, solidão. E na cruz, com paciência, alcançou a plenitude da vitória, como herói invencível de todos os tempos, esperando por nós. O mesmo livro A Flores do Caminho, e hoje nós estamos estudando um livro, Dona Amélia Rodrigues traz a seguinte lição da paciência, no capítulo 10º, e eu tirei das páginas 44, 46 a 48. Ainda a paciência. Vejam a situação difícil pela qual passavam os discípulos. Já se iniciavam as primeiras dificuldades no ministério da Boa Nova. Ante a impossibilidade de investirem contra a mensagem, pessoas brigavam, insurgiam-se contra os mensageiros, os discípulos. Respiravam-se, portanto, os primeiros receios, e as ameaças levantavam-se contra os companheiros simples e desataviados que o acompanhavam. Afinal, não eram pessoas tão preparadas assim para embate político, embate de diálogo, eram pessoas simples, os discípulos de Jesus. Tendo em vista a situação que eu acabei de narrar, André, utilizando-se de um momento próprio em que o mestre pareceu retornar das regiões excelsas, expôs inquieto a razão das suas expectativas. Mestre, arguiu com gentileza, perguntou com carinho, como proceder com aqueles que erguem calúnias contra nós, somente porque nos desejam afastar do campo a que se atribuem propriedade? Jesus, então, com muita calma, disse assim: com paciência, André, redarguiu o divino companheiro. Com paciência. A paciência demonstra a nobreza dos nossos sentimentos. A nobreza testemunha a elevação dos nossos propósitos. Se eles se levantam a agredir-nos, volveu o amigo André, sinceramente magoado, e movimentam recursos para impedir-nos o trabalho correto, como proceder? Pacientemente, insistiu o generoso guia. A paciência consegue demover dos propósitos inferiores aqueles que nos examinam através das lentes escuras dos óculos da má vontade. Demover, tirar, remover. Paciência, muita paciência. Olha o discípulo, observem o discípulo super preocupado. No entanto, volveu o discípulo, revelando na voz os sintomas da emoção. Como suportar a ironia e o descaso daqueles cujas falhas conhecemos, mas se atrevem a ferir-nos com cinismo indisfarçável? Persistindo na paciência, contrapôs Jesus, otimista. A paciência é efeito natural do respeito que nós devemos uns aos outros.
compreendendo que aqueles que não concordam conosco têm o direito de ajuizar-nos, conforme a sua capacidade e não mediante os propósitos que abraçamos. Por quê? O colaborador devotado voltasse à carga, revelando desânimo, sob o apoio quase geral dos demais cooperadores, que experimentavam os espinhos da malícia que se generalizava e das dificuldades que surgiam, o meigo benfeitor, Jesus, espraiou o olhar pela noite estrelada e, em um momento de abrangência misericordiosa, acrescentou: o reino dos céus começa no imo de cada coração. O reino dos céus começa dentro de cada coração. As claridades que aí acendemos não visam a iluminar, senão aqueles que as carregam edificados pela esperança. Quanto mais se lhe ampliam as dimensões do esclarecimento libertador das pessoas, a quem informamos, a quem orientamos, melhor compreendem essas pessoas os limites e a estreiteza dos que ainda vagueiam na ignorância. Jesus complementa: a escuridão é somente pobreza da visão de quem observa as sombras. O olhar que se amplia, sem deter-se nos detalhes, abarca a amplidão, mas não retém a beleza da paisagem, na sua riqueza de cromos e de cores, de belezas. Não estamos no mundo para mutilar nem para afligir. Não estamos no mundo para mutilar nem para afligir. Elegemos nossa campanha, elegemos o ministério, elegemos a orientação para amar e servir, mediante cuja programação lograremos, com paciência, modificar-nos, a fim de melhorarmos a visão e o entendimento dos outros. Mas alguém se apresse, rogando a semente resposta da planta, somente através do tempo e da paciência, contemplará o pequeno vegetal a enriquecer-se de força a caminho da produção. A paciência é a lenificadora do sofrimento, irmã da esperança e companheira ideal da fé. Relanceando o olhar pelo semblante cansado dos discípulos atentos e desejando fixar indelevelmente nos seus corações e mentes a lição da paciência, Jesus arrematou: o homem, convidado à gleba áspera do serviço, que se não propõe a joeirar o solo adusto, mexer nesse solo seco, removendo os pedregulhos, adubando a aridez, irrigando o chão duro, jamais terá garantida a felicidade da ensementação, das sementes, do plantio. Aqui, insiste na lavoura. Ali, persevera na manutenção das mudas. Mais adiante, revitaliza a terra. Se esta vai vencida por catástrofes e pragas, repete a experiência, até que a vida responda com flores de primavera e dádivas de alegria, o sacrifício e a paciência da espera. Não é jogar a semente e pronto, que se vire. Não. Muita calma, muita dedicação, muito sacrifício e muita paciência. Colheita, porém, propicia tal júbilo que todas as expectativas e ansiedades, sob a bênção da paciência, parecem haver se constituído em verdadeira lição de felicidade. E aí, quando ele se calou, os companheiros, tocados pelo seu verbo lúcido, entreolharam-se em silêncio e compreenderam que, se o amor é a base da vida, a paciência constitui uma das mais belas das suas expressões a enflorescer os corações. Estes dois capítulos de A Flores do Caminho
livro ditado por Dona Amélia Rodrigues a Divaldo Pereira Franco, trazem lições inolvidáveis, lições extraordinárias, lições fantásticas sobre a paciência, a ciência da paz. Por mais difíceis que sejam os tempos, por mais complicados que sejam os caminhos, por mais difíceis as provas, termos paciência. E aí eu fui até o Evangelho, ver o que falava de paciência, e achei a paciência. No capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, o item 7 se intitula Paciência, está na página 170. É de um espírito amigo. Diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres. Isso é complicado, né? Mas antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo e enviado de Deus. Chegou agora um pedaço na mensagem que eu acho assim vital, que é o seguinte: a caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, e aí é exigir muita paciência. Qual é esta caridade que o Espírito Amigo nos aponta? É a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Justamente a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir, se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Afinal, completa o espírito amigo, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, coragem. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha do que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Quem ditou a mensagem? Um espírito amigo na cidade de Havre, na França, em 1862. Bem, nós temos aqui os dois livros de onde foram tirados os textos, o Evangelho e o livro de Dona Amélia Rodrigues, e fica a mensagem de nós termos muita paciência, né? Porque as dificuldades existem, nós nos encontramos em um planeta de expiação e provas, ou de expiações e provas. Eu gostaria de ressaltar que devemos agradecer estarmos aqui, de alguma forma tivemos algum mérito para virmos para cá, e por isso precisamos valorizar esse mérito, fazendo o melhor ao nosso alcance, agindo mais, apoiando mais, compreendendo mais, tendo mais paciência, porque é assim que nós conseguiremos resgatar, em parte, né? Resgatar nossos compromissos, candidatarmos a um retorno tranquilo à pátria espiritual e, quem sabe, se a bondade divina nos permitir, um retorno para uma nova fase, para uma nova etapa, onde poremos à prova, novamente, a nossa paciência. Novamente agradeço a toda a equipe do Mestre, da instituição Mestre de Amor, a oportunidade desse contato, desse diálogo, e colocamos-nos à disposição. Muito agradecido.